Você em casa, não perca, domingo, às 14h30, o melhor programa da região norte, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleito Alencar. Entretenimento, dicas de saúde, fitness, alimentação. Você vai saber sobre livros, curiosidade, filmes. Venha, este programa é muito quente, é muito gostoso. Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleito Alencar, domingo, 14h30. Reúna a família, não perca! E Originals, nós atendemos tanto o público feminino quanto o público masculino e infantil, né? A nossa loja é voltada para atletas de alta performance e também nós temos a linha Originals, por exemplo, que é uma linha casual, né? Que é uma linha mais para o dia a dia, que é uma linha que você não precisa ter tanta tecnologia, mas que é uma linha que você pode usar sempre. A nossa loja funciona no Boulevard Shopping, no terceiro piso, de segunda a sábado, de 10 às 22 e aos domingos, de 14 às 22. Aguardamos a sua visita. Olá, você em casa, Dr. Cleito Alencar, com Saúde e Bem-Estar. Estamos hoje aqui entrando na sua casa com o nosso coração, com a nossa boa vontade, com a nossa índole, com o nosso caráter, com vontade de dar algumas informações para você, jovem, né? Você pai de família, você pai de um garoto que vai fazer o vestibular daqui a alguns dias. Está chegando a hora, essa hora dura, essa hora difícil, essa hora que separa as crianças dos homens, essa hora que separa o joio do trigo. Essa é a hora mais importante da sua vida. E nós vamos falar aqui sobre vestibular, sobre mudança de vida, sobre transformações, sobre um ser humano diferente que é o ser humano universitário, um ser humano com outro horizonte. E vamos falar então com meu filho, Ian Pereira Vaz Moreira, que está numa luta muito grande, titânica, há muitos anos, para virar médico. É o sonho dele, que não era o sonho de criança, se transformou muito depois. Meu filho, bem-vindo ao programa Saúde e Bem-Estar. Obrigado, uma honra estar aqui. Nós vamos falar sobre vestibular. O que é o vestibular para você, Ian? O que você diga para o telespectador, para esse pai que está em casa, como você que tem 24 anos de idade. Conta um pouquinho da tua história. O que aconteceu de você mudar os seus rumos? O que aconteceu? Bom, bom dia. O vestibular para mim, assim, ele é, como meu pai disse, ele é uma etapa, né, para transformar realmente, é uma transformação para o homem. Eu cheguei aqui sem nem saber o que era vestibular em Belém e foi uma transformação bem grande para mim, porque eu fui construindo aos poucos, né, a maturidade para poder estudar e querer ser alguém. E o vestibular, ele vem se mostrando cada vez mais cruel comigo. Mas assim, tá me ensinando muita coisa, me ensinando a ter disciplina, me ensinando a ter caráter. E assim, eu nunca fui muito de estudar rigorosamente, né? Eu era um aluno que gostava de prestar atenção na aula e me baseava nisso. Mas para o vestibular não basta isso. Você tem que prestar muita atenção na aula, tem que estudar muito em casa, exercitar bastante e focar. Eu acho que a principal ferramenta para conseguir passar no vestibular é foco e disciplina. E eu estou começando a ter isso agora e infelizmente demorou um pouco, mas não sei, é isso que é o vestibular para mim. Eu queria, Ian, que você falasse para o nosso telespectador com muita humildade, como é da sua característica, da nossa família, olhando bem para a câmera, falando do teu coração. O que aconteceu? Conta a tua história. Você terminou o 2º grau, você fez vestibular para quê, meu filho? O que aconteceu? Quantos vestibulares você já fez? Bom, assim, eu já fiz 5 vestibulares, né? Eu terminei meu ensino médio em 2008, em 2008 mesmo, em dezembro de 2008, eu terminei meu vestibular e fiz meu primeiro vestibular. Eu fiz para medicina, não consegui, pelo que eu disse, eu não tinha foco suficiente, não estudava tanto em casa, não consegui. Em 2009 eu também tentei para medicina novamente, estudando um pouco mais, mas também não consegui. Em 2010 a mesma coisa, já fui estudando um pouco mais, também não consegui. Em 2011 eu fiquei um pouco chateado em 2010 que eu não tinha conseguido, que eu pensei que eu ia passar e desisti de medicina. Então, em 2011 eu fiz vestibular para Direito, passei na UNAMA e cursei durante 1 ano Direito na UNAMA. Foi muito bom para mim, porque, como eu disse, me ensinou a ter disciplina e
querer estudar, né? Gosto de estudar. Me deu essa disciplina de estudar na faculdade, eu senti um pouco como é ser universitário e isso me fez ter mais vontade ainda. Aí eu viajei com meu pai e durante algumas conversas nessa viagem ele disse para mim que eu poderia tentar a medicina de novo, que ele iria me apoiar, iria ficar do meu lado. Isso mexeu um pouco comigo e eu decidi então voltar para a medicina, né? Voltar para o vestibular de medicina. Tanto que em 2012 eu larguei o direito e voltei a estudar para o cursinho de novo. Estudei com mais afinco, pensei que eu fosse passar novamente na UEPA e não consegui, infelizmente. Eu levei porrada na terceira fase e eu fiquei muito chateado com isso. E eu decidi então ir para a Argentina, fazer medicina na Argentina. Bom, meu pai disse que eu poderia fazer medicina nem que fosse na Índia, ele iria me apoiar, sabe? Então eu falei mesmo que eu ia para a Argentina, estava tudo certo. Só que no meio do ano meu pai me disse que seria melhor ir para a Bolívia. E foi isso que aconteceu. Em 2013, no final de 2013, eu decidi ir para a Bolívia. Cursei o ano de 2014, um ano de medicina na Bolívia. E eu vim aqui nas férias ficar com a minha família, né? Só que o meu pai, como ele é médico e a minha mãe também médica, os dois me levavam para dentro do hospital para eu sentir, né, como é ser médico. E eu fiquei tão maravilhado com aquilo, eu já sabia um pouquinho da teoria de medicina no meu primeiro ano, que eu fiquei mais apaixonado ainda pela profissão. E eu decidi voltar para o Brasil para poder estudar de novo. Só que dessa vez estudar com mais afinco. E esse ano de 2015 eu estou estudando, né, desde fevereiro, fazendo um cursinho pré-vestibular específico para medicina. E essa é a minha história, e o Enem daqui a 14 dias, e pretendo esse ano conseguir mesmo entrar na faculdade aqui no Brasil. Isso aí, muito boa a história. O Ian está contando uma história de batalha, uma história difícil. O vestibular, ele foi ficando mais difícil, mais complexo, com a história das cotas, né? Eu queria que o Ian explicasse para esse adolescente de 15, 16 anos, que ainda não entende como funciona a estrutura, a mecânica vestibular, Enem, SISU, o que é isso? Eu mesmo às vezes fico confuso. A faculdade particular tem um vestibular, a faculdade pública tem não sei o quê, tem as cotas, a UEPA, que eu fui professor, fui aluno, tem vestibular, eram 100 vagas. Como funciona isso, meu filho? Então, a tendência nacional, né, é todas as faculdades adotarem o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, o Enem, antes servia basicamente para bolsas de estudo, ProUni e FIES, né? Hoje em dia ele é usado como processo seletivo de fato. Então, várias faculdades já estão utilizando o Enem como entrada para poder ingressar na faculdade. A UEPA adotou agora, a partir desse ano, a nota do Enem vai ser específica para o seu processo seletivo. Você precisa fazer o Enem para poder entrar na UEPA. Só que a UEPA antes tinha o PRISE, que era aquele que a partir do primeiro ano você fazia a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. O PRISE acabou, né? Esse ano vai ser o penúltimo ano do PRISE, e a partir do ano que vem será o último ano e só vai ficar o Enem. A Federal também, né, que é o FPA do estado do Pará, ela também só usa o Enem. Como que usa essa nota do Enem? Existe o SISU, né, que é o sistema integrado lá, e você vai fazer a sua nota do Enem, e essa nota ela vai ser o quê? Composta de quatro grades, né, que é Ciência da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e suas tecnologias, e Linguagem e suas tecnologias. Isso é caracterizado então em 180 questões, mais uma redação, valendo 1000 pontos. Essa nota você vai conseguir essa nota e você vai então colocar ela no site do SISU. Esse SISU, ele vai o quê? Ele vai filtrar essa nota de acordo com as faculdades que já aceitam o Enem, que são quase todas as federais do Brasil. Essa é a tendência nacional. E as estaduais também, como a UEPA é prova disso. Então o SISU vai pegar essa nota e ele vai então te dar uma semana para você escolher a faculdade que você quer. E isso vai então transformando as suas notas em notas de corte e notas de entrada para a faculdade. E é uma tendência também agora das particulares adotarem o Enem. Nós temos aqui no Pará agora, em Belém, o CESUPA, que o CESUPA ele adotou em si as grades do Enem. As habilidades e competências do Enem, que estão lá no site do INEP, o CESUPA já adotou isso. Então o CESUPA está se adequando ao Enem. A FAMAES também é uma tendência que isso aconteça. Então nós temos várias faculdades particulares aqui em Belém. Com medicina nós temos duas, né, que é a FAMAES e o CESUPA. E nós temos a Federal e a UEPA. Então basicamente o Enem ele é necessário para 3 faculdades aqui no Pará.
Então a gente está aqui conversando sobre essa fase difícil, dessa transformação, dessa mudança de vida, que é o vestibular, e daqui a pouco a gente vai voltar para complementar o nosso quadro de saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Até daqui a pouco, aguarde. Oi gente, sou Beatriz, gerente da Adidas no Boulevard Shopping, terceiro piso. Eu queria apresentar um pouquinho da loja para vocês. A nossa loja é uma loja performance, é uma loja com produtos altamente tecnológicos. Nós trabalhamos com 4 categorias, que seria corrida, treino, futebol e originals. Nós atendemos tanto o público feminino quanto o público masculino e infantil. A nossa loja é voltada para atletas de alta performance e também nós temos a linha Originals, por exemplo, que é uma linha casual, que é uma linha mais para o dia a dia, que é uma linha que você não precisa ter tanta tecnologia, mas que é uma linha que você pode usar sempre. A nossa loja funciona no Boulevard Shopping, terceiro piso, de segunda a sábado, de 10 às 22 e aos domingos, de 14 às 22. Aguardamos a sua visita. Você em casa, não perca, domingo, às 14h30, o melhor programa da região norte, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar. Entretenimento, dicas de saúde, fitness, alimentação. Você vai saber sobre livros, curiosidade, filmes. Venha, este programa é muito quente, é muito gostoso. Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, domingo, 14h30. Reúna a família, não perca! Então estamos aqui de volta com Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar. É um prazer voltar a falar com você sobre vestibular. Antes de conversar com o Ian sobre essa fase dura, essa fase difícil, complicada da nossa vida, da sua vida, da vida do teu filho, e é muito complicado, nós vamos fazer uma pequena parada para você visitar a caminhada da pesada que ocorreu no mês passado no Portal da Amazônia. Recebemos o grupo especializado no tratamento da obesidade, com vários pacientes operados de bariátrica, de cirurgia da obesidade, redução do estômago. Fizemos lá uma confraternização, fizemos um brunch da tarde, vimos o pôr do sol maravilhoso no portal, aquelas águas lindas e maravilhosas. Então vocês vão ver pequenos takes desse dia maravilhoso com os nossos pacientes. Vamos lá! Olá, você do Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Estamos aqui no Portal da Amazônia, juntamente com a Deise, uma paciente que é uma psicóloga, tá certo? Que foi submetida à cirurgia bariátrica, não parece, dá para perceber, né? Ela foi operada há quantos anos, Deise? 2 anos e meio. Deise, você foi operada por qual método? Bypass. Bypass, vídeo laparoscópico, 2 anos e meio de operado. Você pesava quanto, Deise? Eu pesava 97 quilos, 1,61 m de altura. E consegui manter esse corpo, fui para 50 quilos e agora estou com 61, variando entre 61 e 62, só com alimentação correta e academia. O que é a alimentação correta para você? Me diz aí, um café da manhã, um almoço, um jantar, quantas refeições você faz por dia? Eu faço 6 refeições diárias com um carboidrato correto, eu como muito batata doce,
macaxeira, o IG correto, necessário para que eu consiga ir para a academia e ter um bom desempenho. Café da manhã eu como fruta, suco, tudo em pouca quantidade, óbvio. Café com leite normal. Açúcar, não uso mais adoçante, como pão integral, queijo branco, requeijão light, tudo diet light. E depois de 3 horas eu faço uma refeição leve, como uma barra de cereal ou um iogurte. Geralmente eu coloco, para ajudar no intestino, eu coloco aveia. E no almoço eu como um prato lotado, acredite se quiser, com muitos legumes. Coloco um pouquinho de arroz integral, macarrão. O carboidrato ou às vezes a batata doce, eu substituo pelo arroz integral ou macarrão ou a macaxeira e a batata doce. E todos os legumes possíveis e imagináveis. Eu coloco muita quantidade. O segredo da alimentação correta, da salada, de uma comida gostosa, na minha opinião, é o molho. E a proteína necessária, eu como carne 3 vezes na semana, muito peixe e muito frango. Pô, gente, uma aula de nutrição aqui da Deise, uma psicóloga. Deise, o que significou a cirurgia bariátrica na tua vida, assim, para você esclarecer para o nosso telespectador? A redução do estômago é uma cirurgia feita por videolaparoscopia, né? Ela não tem corte na barriga, são pequenos furinhos e uma cirurgia que demora 1h30, 2 horas, fica 1-2 dias no hospital, normalmente não vai à UTI, né? Hoje a cirurgia está bem evoluída, não se coloca dreno no abdômen, não tem sonda no nariz, não tem sonda na bexiga. Os riscos hoje são muito minimizados pela evolução da medicina. E o que significou então essa cirurgia na sua vida, Deise? Essa cirurgia na minha vida, doutor, foi um divisor de águas. Eu era uma pessoa obesa, que tive uma história de vida muito complicada. Eu cuidei da minha mãe durante 7 anos, não tinha vida profissional, social, nenhum tipo de função. Minha função era apenas cuidar dela. Quando eu decidi me operar, eu estava em depressão, perdi a função no mundo e quando eu me operei e comecei a emagrecer, a cirurgia dividiu a minha vida. Eu comecei a ter uma vida profissional, social, pessoal e hoje em dia não existe nada mais importante para mim do que o meu corpo. Eu aprendi a me amar. Foi o divisor de águas. Olha aí, você está vendo então a Deise, parabéns, você é uma menina dedicada, esforçada. Obrigado. Deus te abençoe e te mantenha. Você está aqui curtindo no Saúde e Bem-Estar, nossa caminhada da pesada. A gente estimula o exercício físico. Para quem é preciso operar, estamos aqui para orientar você. Bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Até daqui a pouco. Olá, você em casa, o Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, está aqui no Portal da Amazônia, nessa maravilha, nesse pôr do sol maravilhoso, para conversar com vocês, explicar que o grupo especializado no tratamento da obesidade, ele tem caminhadas, né? A gente chama caminhada da pesada, a gente reúne os pacientes de obesidade. A Elisandra é organizadora do evento, ela também é paciente, também trabalha conosco na obesidade. Elisandra, como é que funciona a organização? Como é que você consegue reunir tantas pessoas para fazer essa caminhada aqui no portal nesse dia? Boa tarde. Nós reunimos os pacientes através dos grupos de WhatsApp, Facebook e também através das nossas palestras, reuniões feitas a cada mês, todo mês no Hotel IP. As caminhadas são feitas de 3 a 4 vezes por ano, com todos os pacientes e seus familiares, aqui no portal.
Muito bem, Elisandra. A gente fica muito feliz de reunir aqui no portal, porque, assim, primeiro que é um local muito aprazível, né? Esse vento gostoso, o pôr do sol, a água, é, assim, um momento de clímax para a nossa equipe, porque a gente fica muito feliz de receber as pessoas e dar esse upgrade, essa opinião, essa força para a qualidade de vida dessas pessoas tão sofridas, que são os obesos mórbidos, que foram submetidos à cirurgia e os que vão ser operados também. Então, Saúde e Bem-Estar fica muito feliz de estar aqui nesse dia na Caminhada da Pesada. Um abraço a todos. Oi gente, sou Beatriz, gerente da Adidas no Boulevard Shopping, terceiro piso. Eu queria apresentar um pouquinho da loja para vocês. A nossa loja é uma loja performance, é uma loja com produtos altamente tecnológicos. Nós trabalhamos com 4 categorias, que seria corrida, treino, futebol e originals. Nós atendemos tanto o público feminino quanto o público masculino e infantil. A nossa loja é voltada para atletas de alta performance e também nós temos a linha Originals, por exemplo, que é uma linha casual, que é uma linha mais para o dia a dia, que é uma linha que você não precisa ter tanta tecnologia, mas que é uma linha que você pode usar sempre. A nossa loja funciona no Boulevard Shopping, terceiro piso, de segunda a sábado, de 10 às 22 e aos domingos, de 14 às 22. Aguardamos a sua visita. Você em casa, não perca, domingo, às 14h30, o melhor programa da região norte, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleito Alencar. Entretenimento, dicas de saúde, fitness, alimentação. Você vai saber sobre livros, curiosidade, filmes. Venha, este programa é muito quente, é muito gostoso. Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleito Alencar, domingo, 14h30. Reúna a família, não perca! Estamos então com o Ian para falar do vestibular. Eu vou falar para vocês assim, essa fase difícil e dura, como eu sempre tenho falado. No meu consultório eu tenho o hábito de abordar os pacientes adolescentes e já tenho algumas vitórias, alguns pacientes que conseguimos, vamos dizer assim, motivar, fazer um coach emocional para esses pacientes quererem, esses pequenos seres humanos que estão lutando para se desenvolver. Demos essa motivação com o meu próprio exemplo. Um dia eu vou contar minha história para vocês, não vão chorar, hein? Então, assim, o vestibular é a fase mais difícil do ser humano. Para a medicina é mais ainda, porque ela é uma dificuldade de 0 a 10, é grau 11. Porque hoje a seleção é muito dura, é muito difícil, o aluno não pode errar. A redação vale 1000, ele tem que fazer 1000. Se ele fizer 980, tem alguém que fazer 1000 e vai passar. Então, qual é a minha experiência com o vestibular? No meu ver, é o que eu falei para o meu filho: me dá o teu celular, acabou o celular, acabou o Facebook, Instagram, qualquer mídia você tem que fugir. Ah, você tem uma namorada, termine com a sua namorada, com o seu namorado. Não é brincadeira, papai, é sério. Se a sua namorada te ama, ela vai esperar 1 ano, 2, ela vai esperar você vencer na vida. Tire um domingo por mês, meio só, o outro meio você estuda. O outro meio você relaxa. Basta um domingo, porque essa é uma fase que você vai se doar, vai se entregar. Eu queria que o Ian falasse a mecânica dele, o dia a dia dele, o cursinho, como é que é a mecânica de estudar, como é que está sendo o desenvolvimento para alcançar o êxito. Que eu tenho certeza, ano que vem nós vamos estar entrevistando um novo acadêmico de medicina, se Deus quiser. Orem aí na sua casa para o Ian passar nesse vestibular. Bom,
Eu nunca aceitei muito bem essa ideia do celular, muito menos da namorada, né? Mas cumpriu. Prova disso, exatamente. Prova disso é que nos anos anteriores eu tinha realmente minha namorada, eu usava meu celular, meu Facebook, minhas redes sociais. Esse ano eu decidi fazer diferente, não me arrependo nem um pouco. Eu não larguei meu celular, eu tenho sim meu celular, mas eu deletei meu Facebook, não tenho WhatsApp, deletei meu Instagram, me afastei dessa mídia. E meus amigos realmente, quando querem falar comigo, ligam aqui em casa ou ligam no meu próprio celular. Eu não me arrependo, isso está sendo muito bom, porque não me distrai. E a disciplina de estudo, né? Assim, eu acho que é essencial do aluno, independente daquele que é o primeiro ano de vestibular ou, né, tá na repescagem como eu, estudar com afinco mesmo desde manhã no seu cursinho ou no seu colégio. É de fundamental importância você ficar estudando na sala de aula e prestar muita atenção no que o professor te fala. Porque sempre ele vai te dar alguns toques, algumas dicas que te ajudam muito. Depois disso, você tem que ir para casa e, tipo assim, eu não tinha esse ritmo de estudo em casa. Então, esse ano eu mudei também. Eu estou estudando bastante em casa porque eu estou sentindo a diferença, está sendo muito bom. E algo que eu não fazia nos anos anteriores era focar na redação. Eu sempre deixava a redação meio de lado, não gostava de escrever. E esse ano eu decidi fazer diferente, decidi colocar a redação em primeiro lugar. Está sendo muito bom para mim, porque está me dando mais confiança em poder escrever, na hora da prova também. E eu estou conseguindo tirar notas que eu quero tirar e que eu pretendo tirar também no vestibular. Então, eu comecei a adotar tudo que meu pai me falava, né? Assim, eu tirava o meu domingo mesmo, o meu sábado, para poder ir com meus amigos ao cinema. E faz diferença realmente isso, porque não quebra tanto o seu ritmo de estudo. E eu não sei como são nos outros cursinhos, mas no meu cursinho nós temos simulado todo final de semana, todo sábado e domingo nós temos simulado. Então eu também não tenho tanto tempo para sair assim. Então é importante você, principalmente agora nessa fase final, testar seus conhecimentos em simulados, em provas que já foram passadas, para você sentir um pouco como é cobrado isso. Então, sim, saia das redes sociais, foque na sua vida e tenha mais disciplina, que isso faz diferença. Então a gente fica feliz de ouvir o Ian, né? De dar essa experiência, de passar alguém que está lutando para alcançar o lugar ao sol, né? Eu acho assim, o vestibular para medicina é o vestibular mais doído, mais difícil, mas você luta tanto para chegar na faculdade de medicina e é o paraíso. Não existe profissão mais digna, mais bonita. Me perdoe vocês, respeito todas as outras profissões, mas eu sou um apaixonado pela medicina, eu amo medicina e faço com o meu coração. Acho que é porque a medicina me tirou, me deixou parei de passar fome, vamos dizer assim, né? Eu dormi na rua, comi manga, não tenho vergonha, aí medicina me levou a um outro patamar, né? Social, econômico, intelectual, te faz ler, te faz viajar, te faz te enculturar, ela faz o teu cérebro ficar elástico, te dá uma elasticidade cerebral maravilhosa, te dá um leque de penetração mental muito grande, te dá um foco muito grande. Quando a gente está operando, é uma vida que está ali, você dá o teu sangue, o teu coração, te incorpora um outro espírito. Então, a medicina é muito bom. Você que está estudando, você que está tentando um lugar ao sol, tente com muito afinco, faça isso que a gente comentou, essas são as dicas, esses são os caminhos. Una você com a sua família, faça a sua oração, se concentre, tenha foco, faça um planejamento desde o início do ano, escreva esse planejamento, obedeça esse horário, esse planejamento, seja neurótico, seja chato, seja concentrado, vá atrás desse objetivo como se fosse um prato de comida com muita fome. E aí você vai alcançar o maná, o paraíso, que é passar no vestibular, ouvir aquela música maravilhosa que só tem aqui no Pará, né? Raspar a tua cabeça, comemorar com a tua família e se transformar. Essa transformação que é separar um adolescente de um adulto, de passar a ser um universitário e daí a tua vida começar. Gente, eu espero que vocês tenham recebido essa mensagem com o teu coração aberto, com a tua mente aberta. E a gente manda um beijo para vocês, um bom vestibular, foquem, façam oração no dia da prova, tire o seu relógio, bote entre as pernas, se concentre, comece a prova com tranquilidade, receba a prova com tranquilidade, um bom vestibular a todos, um bom Enem a todos. Boa sorte, até domingo que vem com saúde e bem-estar e o Dr. Cleito Alencar. Um beijo a todos.